França, 1347. Você desperta com uma sensação estranha na ponta dos dedos. Não dor, mas a ausência completa dela. É como se suas mãos tivessem sido emprestadas de outra pessoa durante a noite. Alguém que esqueceu de devolvê-las com todos os sentidos intactos. O sol da manhã entra pela janela de madeira da sua pequena casa de camponês. Mas mesmo sua luz dourada não consegue aquecer a frieza que se espalha lentamente pelo seu corpo. Você vive numa aldeia de talvez 300 almas nos arredores de Rouen, onde o tempo se mede pelas estações e pelos sinos da igreja, e onde as novidades chegam através de mercadores cansados e peregrinos, com histórias fantásticas. Sua vida sempre foi simples. Trabalhar a terra pela manhã, cuidar dos animais à tarde, rezar ao anoitecer. Mas hoje há algo diferente no ar. Uma qualidade sinistra que você não consegue identificar, como o cheiro de tempestade quando o céu ainda está azul. A lepra na Idade Média não é apenas uma doença, é uma sentença de morte social que pode ser pior que a morte física. Você ainda não sabe, mas as pequenas manchas brancas que começaram a aparecer nos seus braços na semana passada são os primeiros sinais de uma transformação que vai te arrancar da comunidade humana, como se você fosse um demônio disfarçado de gente. Em poucos meses, você descobrirá que a sociedade medieval tem rituais específicos para lidar com pessoas como você. Rituais que incluem funerais para os vivos e uma forma de isolamento tão absoluta que faz a prisão parecer liberdade. Nos mosteiros espalhados pela Europa, monges copiam textos antigos que descrevem a lepra como castigo divino pelos pecados mais terríveis. Acredita-se que apenas almas profundamente corrompidas podem desenvolver uma doença que apodrece o corpo de dentro para fora, transformando pessoas em sombras grotescas de si mesmas. Você será forçado a carregar uma sineta para anunciar sua aproximação, usar roupas que te identifiquem como impuro e viver numa espécie de limbo entre a vida e a morte, aceito demais para morrer, rejeitado demais para viver. Mas talvez a parte mais cruel da lepra medieval não seja a deterioração física, nem mesmo o isolamento social. É a lentidão com que tudo acontece. Diferente da peste que mata em dias, ou das febres que levam em semanas, a lepra te dá anos para contemplar cada perda, cada despedida, cada porta que se fecha na sua cara. É uma morte em câmera lenta, onde você mantém consciência suficiente para entender exatamente o que está perdendo, mas poder insuficiente para impedir que aconteça. E no meio desta transformação grotesca, você descobrirá verdades sobre a natureza humana que talvez preferisse nunca ter conhecido, tanto sobre a capacidade infinita para a crueldade, quanto sobre os pequenos milagres de compaixão que podem florescer nos lugares mais improváveis, como flores crescendo entre os ossos de um cemitério. Na Idade Média, a lepra não matava apenas o corpo. Matava a pessoa que você era antes de descobrir que era alguém que ninguém mais podia tocar. Você está examinando suas mãos à luz da manhã quando Marta, sua esposa, entra na casa carregando ovos frescos das galinhas. Ela para na soleira da porta e te observa com aquela expressão que você conhece bem, meio preocupada, meio irritada, como se sua concentração nas próprias mãos fosse mais uma das suas manias inexplicáveis de camponês simples. O que foi agora? Ela pergunta, colocando os ovos numa tigela de barro rachada. Marta tem 32 anos, 2 a menos que você, mas as mãos dela já mostram as marcas de quem passou a vida inteira trabalhando. Calos grossos, cicatrizes pequenas de facas de cozinha, unhas permanentemente sujas de terra. São mãos honestas, mãos que conhecem o valor do trabalho. Diferente das suas, que agora parecem estranhas, como se pertencessem a outra pessoa. Não consigo sentir direito, você responde, esfregando a ponta dos dedos uma na outra. É como se tivessem dormido, mas não desperta. É difícil explicar a sensação. Não é dormência completa, como quando você deita sobre o braço a noite inteira. É mais sutil, como se alguém tivesse colocado uma camada fina de pele morta entre você e o mundo. Marta se aproxima e pega suas mãos nas dela. Suas palmas são quentes e ásperas, mas você sente essa textura de forma distante, como se estivesse tocando através de luvas invisíveis. Ela examina seus dedos com a atenção de quem criou cabras e sabe reconhecer quando um animal não está bem. Tem umas manchinhas brancas aqui. Ela observa, traçando pequenos círculos na sua pele com o dedo indicador. Não doem? Você balança a cabeça. Esse é exatamente o problema. Elas deveriam doer, ou pelo menos incomodar, mas não fazem nada. É como se sua pele tivesse desistido de conversar com o resto do seu corpo.
A igreja toca os sinos das 7 horas, e você sabe que precisa ir trabalhar no campo. O trigo não se planta sozinho, e vocês já estão atrasados por causa das chuvas de março, que transformaram a terra numa lama pegajosa. Mas hoje é difícil se concentrar no trabalho quando suas próprias mãos parecem ter se tornado estranhas durante a noite. No campo, você tenta usar a enxada como sempre fez, mas o cabo escorrega nas suas palmas sem que você perceba. 2 vezes a ferramenta quase voa longe, e Henry, seu vizinho que trabalha na parcela ao lado, ri da sua falta de jeito. Dormiu mal, é? Ele grita por cima do vento. Ou Marta te deixou sem energias? Ele faz um gesto obsceno que deveria te fazer rir, mas hoje só te deixa irritado. Você para de trabalhar por um momento e olha ao redor. A aldeia de San Marcel se estende diante de você como um punhado de casas de madeira e palha, espalhadas sem muito planejamento entre campos verde claros e cercas de pedra. É um lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde seus problemas são problemas de todos e onde segredos são impossíveis de manter. Se algo está errado com você, logo a aldeia inteira vai saber. À tarde, quando o sol já está baixo e suas costas doem do trabalho curvado, você decide procurar Père Guillaume, o padre da aldeia. Ele é um homem gordo e bonachão que gosta mais de vinho que de teologia, mas estudou em Paris na juventude e sabe ler latim. Se alguém pode explicar o que está acontecendo com suas mãos, é ele. Você encontra o padre no pequeno jardim atrás da igreja, podando roseiras com a concentração de um homem que encontra Deus nas pequenas tarefas cotidianas. Quando você explica seus sintomas, ele para de trabalhar e te olha com uma expressão que você nunca viu antes. Não exatamente medo, mas algo parecido com reconhecimento e tristeza misturados. Mostra as mãos, ele pede, e sua voz tem uma qualidade diferente, mais formal, como quando está dando a extrema unção. Você estende as palmas, e ele as examina sem tocar, mantendo uma distância respeitosa. E essas manchas brancas, quando apareceram? Semana passada, talvez um pouco antes. Você tenta manter a voz casual, mas há algo na seriedade do padre que está começando a te assustar. É grave? Père Guillaume não responde imediatamente. Em vez disso, ele volta a podar as rosas, mas seus movimentos agora são mecânicos, distraídos. Tem outros sintomas? Feridas que não cicatrizam? Perda de cabelo? Cada pergunta parece ter um peso específico, como se ele estivesse seguindo uma lista mental de sinais importantes. Você balança a cabeça, mas então lembra de uma pequena ferida no seu pé que apareceu há 2 semanas e ainda não fechou completamente. É insignificante, do tamanho de uma moeda pequena, mas tem bordas estranhas e não dói como deveria doer. Quando você menciona isso, o padre para completamente de trabalhar. Preciso pensar sobre isso, ele diz finalmente, e talvez consultar alguns textos. Volta aqui amanhã após a missa. Há algo na forma como ele evita seus olhos que faz um frio estranho se espalhar pelo seu peito. É o mesmo tipo de frio que você sente quando alguém morre na aldeia. A sensação de que algo importante e irreversível acabou de acontecer. A noite é inquieta, cheia de sonhos estranhos onde suas mãos se transformam em pássaros brancos que voam para longe, deixando apenas tocos sangrentos nos seus pulsos. Você acorda várias vezes, verificando se seus dedos ainda estão lá, se ainda consegue movê-los. A sensação estranha se espalhou durante a noite. Agora seus pés também parecem distantes, como se estivessem usando botas invisíveis. Marta dorme ao seu lado com a respiração pesada de quem trabalhou duro o dia inteiro, mas você pode sentir que ela também está inquieta. Algumas vezes durante a noite, ela se afasta de você na cama, inconscientemente criando uma pequena distância que nunca existiu antes. É como se seu corpo soubesse de algo que sua mente ainda está tentando negar. A manhã chega cinzenta e fria, com aquele tipo de neblina que faz a aldeia parecer um lugar encantado e levemente ameaçador. Você vai à missa como sempre, é obrigatório. E além disso, você gosta do ritual, da sensação de comunidade, do latim incompreensível que parece conectar Saint Marcel com algo maior e mais importante. Mas hoje é diferente. Você percebe que as pessoas mantêm uma distância sutil de você. Não é óbvio, ninguém está sendo deliberadamente rude, mas há um espaço extra ao seu redor durante a oração, como se você estivesse cercado por uma bolha invisível. Talvez seja paranoia, mas você conhece essas pessoas há toda a vida e sabe ler as pequenas mudanças no comportamento coletivo. Depois da missa,
Você fica para trás enquanto os outros fiéis se dispersam para seus afazeres dominicais. Père Guillaume te faz sinal para segui-lo até a sacristia, um cômodo pequeno e escuro, onde ele guarda os objetos sagrados e alguns livros preciosos. O cheiro de incenso e cera de vela é mais intenso aqui, quase sufocante. Passei a noite estudando, ele diz, apontando para um livro grosso aberto sobre uma mesa de madeira manchada. As páginas são de pergaminho, escritas em latim com letras elaboradas que parecem mais arte que texto. Este é um tratado médico de Avicena, traduzido do árabe. Fala sobre várias doenças da pele. Você se aproxima do livro, mas as palavras são incompreensíveis para você. Algumas letras são decoradas com pequenos desenhos, flores, animais fantásticos, faces humanas distorcidas pela doença. É bonito e terrível ao mesmo tempo, como se a própria doença tivesse sido transformada em arte. O que diz? Você pergunta, embora uma parte de você não queira saber a resposta. Père Guillaume respira fundo antes de falar. Fala de uma condição chamada lepra em latim, lepre na nossa língua. É uma doença que afeta a pele e os nervos. Começa com manchas brancas e perda de sensibilidade, exatamente como você descreveu. Ele fecha o livro com um som seco que ecoa na sacristia pequena. Você conhece a palavra, claro. Todo mundo conhece. Lepra é uma das maldições bíblicas, uma das pragas que Deus enviou ao Egito, uma das doenças que Jesus curava para provar sua divindade. Mas sempre pareceu algo distante, bíblico, não uma coisa que podia acontecer com camponeses comuns em aldeias francesas do século XIV. Tem certeza? Você pergunta, e sua voz sai mais fraca que você pretendia. Não pode ser outra coisa? Algum problema menor? Mesmo enquanto fala, você sabe que está se agarrando a esperanças vazias. A expressão do padre é clara demais, compassiva demais, final demais. Os sintomas são inconfundíveis, ele responde, e há tristeza genuína na sua voz. Mas ainda é cedo. Pode ser uma forma mais branda. Nem todos os casos progridem da mesma forma. É uma mentira gentil, e ambos sabem disso. Padre Guillaume estudou o suficiente para saber que a lepra não perdoa. Vocês ficam em silêncio por alguns minutos. O peso da revelação preenchendo o espaço entre vocês como uma terceira presença na sala. Lá fora, você pode ouvir os sons normais de um domingo na aldeia. Crianças brincando, adultos conversando após a missa, o sino da igreja marcando as horas. É a trilha sonora de uma vida normal, da qual você acabou de ser excluído. O que acontece agora? Você pergunta finalmente. Père Guillaume se vira para a janela pequena da sacristia, evitando seus olhos. Existe um protocolo, ele diz lentamente. Regras estabelecidas pela igreja e pelas autoridades seculares, para proteger a comunidade. Ele faz uma pausa longa. Você vai precisar se apresentar ao bispo em Rouen para a confirmação oficial do diagnóstico. E depois, ele finalmente te olha nos olhos. E você vê compaixão e horror misturados na sua expressão. Depois você vai ser declarado morto civilmente. Vai ter um funeral próprio, mesmo estando vivo. E vai precisar deixar a aldeia, para sempre. As palavras atingem você como golpes físicos. Morto civilmente. Funeral próprio. Deixar para sempre. Cada frase é uma porta se fechando, um futuro sendo cancelado, uma vida sendo apagada enquanto você ainda está respirando para assistir. E Marta? Você pergunta, embora já saiba a resposta. Marta vai ser considerada viúva. Père Guillaume responde gentilmente. Poderá se casar novamente se quiser. Seus bens serão distribuídos como se você tivesse morrido. Legalmente, socialmente, religiosamente, você deixará de existir. Você caminha de volta para casa num estado que não consegue nomear. Não é exatamente choque, nem desespero puro, mas algo parecido com a sensação de estar acordando de um sonho muito vívido, apenas para descobrir que o sonho era a realidade, e a realidade é que era ilusão. Cada passo familiar pelas ruas da aldeia agora tem um peso diferente, como se você estivesse caminhando através de um lugar que já não te pertence mais. As pessoas que você encontra pelo caminho cumprimentam normalmente. Bom dia, como vai a família? Que Deus te abençoe, mas você consegue perceber uma hesitação sutil, uma fração de segundo a mais antes de falarem, como se estivessem traduzindo suas palavras de uma língua estrangeira. A notícia ainda não se espalhou oficialmente, mas em aldeias pequenas, os segredos têm vida própria e se movem mais rápido que pessoas. Marta está no quintal dos fundos, estendendo roupa lavada numa corda esticada entre duas árvores. É uma cena doméstica que você viu 1000 vezes, mas hoje parece preciosa e frágil.
como se fosse a última vez que você estivesse vendo sua esposa fazer algo tão normal quanto pendurar camisas molhadas no vento da manhã. Ela nota sua expressão imediatamente. Depois de 12 anos de casamento, Marta desenvolveu um instinto para ler seus humores que às vezes assusta você. O que o padre disse? Ela pergunta, deixando cair uma camisa de volta na cesta. Suas mãos estão molhadas e vermelhas da água fria, mas ela não parece notar. Você tenta encontrar palavras que tornem a situação menos terrível, mas não há forma gentil de dizer que sua vida acabou. É lepra. Você diz simplesmente, e as palavras saem como pedras caindo num poço. Marta fica imóvel por um momento, processando a informação, e então se senta pesadamente no banco de madeira onde costuma descansar entre as tarefas. Tem certeza? Ela pergunta, mas não é realmente uma pergunta. É mais como o último suspiro de uma esperança que ela sabe que está morrendo. Quando você confirma com um aceno de cabeça, ela cobre o rosto com as mãos molhadas e começa a chorar. Não o choro dramático dos sermões, mas algo mais baixo e constante, como chuva caindo. Você se aproxima para consolá-la, mas ela se afasta instintivamente. É um movimento pequeno, quase imperceptível, mas você sente como um soco no estômago. Sua própria esposa, a mulher que dormiu ao seu lado durante mais de uma década, agora tem medo de você. É o primeiro gosto real de como será a sua nova existência. Um mundo onde o afeto físico se tornou impossível. Quanto tempo temos? Ela pergunta entre as lágrimas. É uma pergunta prática, típica de Marta, que sempre foi melhor que você em lidar com crises focando no que pode ser controlado. Algumas semanas, talvez um mês. Vos explica sobre a necessidade de ir a Rouen, sobre o exame do bispo, sobre os procedimentos oficiais que vão transformar sua morte social em realidade legal. Cada palavra é difícil de pronunciar, como se sua língua tivesse desenvolvido uma resistência física para admitir sua própria condenação. Marta para de chorar e te olha diretamente nos olhos pela primeira vez desde que você chegou em casa. Vamos fingir que ainda somos uma família normal, ela diz, e há uma determinação feroz na sua voz. Pelo tempo que nos resta, vamos fingir que nada mudou. Podemos fazer isso? É uma proposta impossível e tocante ao mesmo tempo. Vocês sabem que não podem fingir que nada mudou. A própria tentativa de fingir já é prova de que tudo mudou. Mas há algo bonito na ideia de manter as aparências, de proteger os últimos dias da vida normal de vocês, como se fossem um tesouro frágil. O resto do dia passa numa atmosfera estranha, quase onírica. Vocês fazem as tarefas domésticas normais. Marta termina de estender a roupa. Você conserta uma cerca quebrada no galinheiro. Juntos vocês preparam o jantar simples de pão, queijo e cebolas. Mas cada atividade comum tem uma qualidade de ritual. Como se vocês estivessem executando uma cerimônia de despedida disfarçada de rotina. À noite, quando deitam na cama de palha, que dividiram por tantos anos, Marta hesita antes de se aproximar de você. É uma hesitação pequena, mas vocês dois percebem. Finalmente ela se curva e te abraça, mas você sente a tensão nos músculos dela, o esforço consciente para superar o medo instintivo da contaminação. Eu te amo, ela sussurra no escuro, e as palavras têm um peso especial, porque ambos sabem que em breve elas vão ter que ser conjugadas no passado. Você responde que também a ama, mas sua voz sai estrangulada porque você está tentando não chorar. Durante a noite, você fica acordado ouvindo a respiração de Marta e tentando memorizar a sensação de ter alguém dormindo ao seu lado. Em algumas semanas, você vai dormir sozinho pelo resto da vida, uma vida que pode durar anos, décadas até, já que a lepra mata devagar. É uma perspectiva que faz a insônia parecer uma bênção comparativa. Lá fora, o vento move as árvores com um som que parece sussurros, como se a própria natureza estivesse comentando sua situação. E talvez esteja. Na mentalidade medieval, doenças como a lepra são mais que acidentes médicos. São mensagens divinas, sinais de desaprovação cósmica, lembretes de que o mundo é um lugar mais estranho e perigoso do que as pessoas gostam de admitir. Mas enquanto você está deitado na escuridão, ouvindo sua esposa respirar e sentindo o calor do corpo dela através da camisa de linho, você se pergunta se talvez a verdadeira mensagem da lepra não seja sobre punição divina. Talvez seja sobre descobrir o que resta de humano em você quando tudo o que te define socialmente é tirado. Talvez seja um teste não da sua fé, mas da sua capacidade de continuar sendo uma pessoa quando o mundo decide que você não é mais uma. A manhã da sua partida para Rouen amanhece clara e fria, com aquele tipo de luz dourada que faz até mesmo as coisas mais simples parecerem preciosas.
Você está na soleira da sua casa, a casa que construiu com as próprias mãos há 10 anos, usando pedras do campo e madeira de uma árvore que você mesmo derrubou, sabendo que está olhando para ela pela última vez como dono. Marta preparou uma trouxa pequena com suas poucas posses. Uma camisa extra, o rosário de contas de madeira que ganhou na confirmação, um pedaço de pão duro e queijo que deve durar a viagem de 2 dias. Ela trabalha em silêncio, dobrando cada peça de roupa com o cuidado exagerado de quem está tentando não pensar no que está fazendo. Leva isso, ela diz, te entregando uma pequena bolsa de couro. Dentro há algumas moedas, não muitas, vocês nunca foram ricos, mas o suficiente para pagar hospedagem se necessário. E isso também. É um lenço bordado que ela fez durante os longos invernos, com flores pequenas nas bordas. É trabalho delicado, o tipo de coisa que leva meses para terminar. Você quer protestar que não pode aceitar o dinheiro, que ela vai precisar para recomeçar a vida, mas as palavras morrem na sua garganta. Este é um dos últimos gestos de esposa que Marta pode fazer, e tirar isso dela seria uma crueldade desnecessária. Em vez disso, você guarda o lenço cuidadosamente na túnica, perto do coração. Père Guillaume aparece na porta montado em uma mula velha, carregando uma carta selada para o bispo. Ele vai te acompanhar até Rouen, parte protocolo oficial, parte compaixão pessoal. O padre evita seus olhos quando fala, mas você pode sentir que esta situação é quase tão difícil para ele quanto para você. Em comunidades pequenas, o sofrimento de uma pessoa se espalha como ondas na água. A despedida de Marta é estranha e formal. Vocês se beijam no rosto, como fariam 2 conhecidos se cumprimentando, não como marido e esposa se separando para sempre. Mas seus olhos se encontram por um momento longo, e nesse olhar, há 12 anos de história compartilhada. Brigas e reconciliações, colheitas boas e ruins, noites frias quando vocês se aqueciam juntos sob cobertores de lã. Que Deus te proteja, ela sussurra, e são as últimas palavras que sua esposa te dirá como pessoa livre. A estrada para Rouen serpenteia através de campos verdes pontilhados de ovelhas e pequenas aldeias que parecem versões menores de Saint-Marcel. Você caminha ao lado da mula do padre, seus pés descalços encontrando automaticamente os ritmos familiares da caminhada longa. É o mesmo caminho que você percorreu algumas vezes para vender cereais no mercado, mas hoje cada marco familiar parece carregado de significado final. Durante as primeiras horas, vocês mal conversam. Père Guillaume reza o terço baixinho, as contas clicando suavemente contra a sela da mula. Você tenta não pensar no futuro imediato, o exame do bispo, o diagnóstico oficial, a sentença que transformará suas suspeitas em realidade legal. Em vez disso, você se concentra no presente, o sol nas suas costas, o cheiro de flores silvestres, o som distante de pássaros. Por volta do meio-dia, vocês param para descansar perto de um riacho. A água é clara e fria, e você bebe direto com as mãos, saboreando cada gole como se fosse vinho. Père Guillaume divide um pedaço de pão com você, e por alguns minutos vocês conseguem fingir que são apenas 2 viajantes, fazendo uma jornada comum. Como é que vai ser? Você pergunta finalmente. O exame, quero dizer. O padre mastica lentamente antes de responder. O bispo tem médicos treinados. Eles vão examinar sua pele, testar sua sensibilidade, fazer perguntas sobre seus sintomas. Ele faz uma pausa. É minucioso. Eles precisam ter certeza antes de pronunciar a sentença. E se eles disserem que não é lepra? É uma pergunta desesperada. E vocês 2 sabem disso. Então você volta para casa e esquecemos que isso aconteceu. Père Guillaume responde. Mas sua voz não tem convicção. Vocês já sabem qual será o resultado. Esta jornada é apenas uma formalidade. Uma assinatura oficial numa sentença que já foi decidida pelos sintomas do seu corpo. A tarde passa devagar, marcada pelo ritmo constante dos seus passos e pelo balanço hipnótico da mula. Vocês passam por outros viajantes, mercadores com carroças, peregrinos com bordões, mensageiros montados em cavalos rápidos, mas não conversam com ninguém. Há uma qualidade de isolamento ao redor de vocês, como se até mesmo na estrada aberta você já estivesse sendo separado do mundo comum. Quando o sol começa a se pôr, vocês chegam a uma hospedaria pequena numa aldeia cujo nome você não sabe. O hospedeiro, um homem magro com dentes ruins, os recebe com a cortesia automática reservada a padres e seus acompanhantes. Você come um ensopado simples e dorme numa cama de palha que cheira a outros viajantes, tentando não pensar que esta pode ser uma das últimas vezes que dormirá sob um teto comum com pessoas normais.
Durante a noite, você sonha com Marta. No sonho, vocês ainda estão jovens e recém-casados, trabalhando juntos no campo sob um sol dourado que nunca se põe. Suas mãos no sonho são perfeitas, com toda a sensibilidade intacta, e quando você toca o rosto dela, pode sentir cada textura da pele macia. Você acorda com lágrimas nos olhos e o gosto amargo da realidade na boca. A manhã traz névoa e a proximidade de Rouen. Vocês podem ver as torres da catedral se elevando no horizonte, como dedos de pedra apontando para o céu. É uma visão impressionante, mas hoje te enche de pavor em vez de admiração. Essas torres marcam o fim da sua vida como você a conhece. A Catedral de Rouen é mais imponente do que você imaginou. Uma montanha de pedra cinzenta que parece ter crescido do próprio solo, com torres que se perdem nas nuvens baixas e janelas coloridas que transformam a luz do sol em arco-íris fragmentados. Você nunca viu tanta riqueza concentrada em um lugar. Ouro nos altares, tecidos bordados com fios preciosos, estátuas de santos esculpidas com perfeição que faz suas faces parecerem mais reais que as de pessoas vivas. O exame acontece numa sala pequena anexa à catedral, iluminada por velas e pelo pouco sol que consegue atravessar uma janela estreita. 3 homens te aguardam. O bispo, um homem idoso com olhos gentis mas cansados, um médico magro que consulta constantemente um livro grosso e um escriba que anota cada palavra pronunciada em pergaminho de qualidade. Tire a túnica, ordena o médico, e sua voz tem a indiferença profissional de quem já examinou centenas de corpos doentes. Você obedece, ficando nu da cintura para cima no ar frio da sala. A nudez deveria te envergonhar. Mas a essa altura, você já entendeu que modéstia é outro luxo que perdeu junto com tantos outros. O exame é meticuloso e humilhante. O médico examina cada centímetro da sua pele com uma lupa pequena, anotando a localização e o tamanho de cada mancha branca. Ele testa sua sensibilidade espetando sua pele com uma agulha fina, começando pelas áreas afetadas e se movendo para as partes ainda normais. Você consegue sentir as picadas nas mãos e pés, mas os braços e parte das pernas parecem pertencer a outra pessoa. Leprosia confirmata, o médico anuncia finalmente. E mesmo você, que não sabe latim, entende o significado. O escriba anota a frase com floreios elaborados, como se estivesse registrando uma transação comercial em vez de uma sentença de morte social. O bispo se aproxima e coloca uma mão no seu ombro. É um gesto gentil, mas você pode sentir a hesitação nele, o esforço consciente para superar o instinto de evitar contato. Meu filho, ele diz, e sua voz tem a qualidade suave reservada para pessoas que estão morrendo. Você compreende o que isso significa? Você confirma com um aceno. Père Guillaume já explicou os procedimentos. Você será declarado morto civilmente. Seus bens serão distribuídos. Marta será considerada viúva livre para se casar novamente. Legalmente, socialmente, religiosamente, você deixará de existir como membro da comunidade humana. Há uma cerimônia, continua o bispo, um ritual que marca sua transição. É necessário para sua alma e para a proteção da comunidade. Ele faz sinal para o escriba, que produz um documento já preparado. Você deve assinar ou fazer sua marca aqui, reconhecendo sua condição e concordando com as restrições que ela impõe. As restrições são lidas em voz alta como uma litania de proibições. Você não pode tocar pessoas saudáveis, não pode frequentar igrejas, tavernas ou mercados. Deve carregar uma sineta para anunciar sua aproximação, usar roupas que te identifiquem como leproso, cobrir o rosto em público. É uma lista longa que transforma cada aspecto da vida social numa transgressão potencial. A cerimônia acontece no pátio da catedral, diante de uma pequena multidão de curiosos e autoridades locais. Você está vestido com uma roupa especial, uma túnica cinzenta com uma cruz vermelha costurada no peito, e carrega a sineta que será sua companheira constante pelos próximos anos ou décadas. Père Guillaume lê o serviço fúnebre em latim, as mesmas palavras que seriam pronunciadas sobre seu caixão se você tivesse morrido de morte natural. É surreal ouvir sua própria missa de corpo presente enquanto está de pé, respirando, consciente de cada palavra. Várias vezes durante a cerimônia você tem que se lembrar de que ainda está vivo. Mortus est mundo, vivus Deo, declara o padre ao final. Morto para o mundo, vivo para Deus. É uma frase bonita que deveria ser consoladora, mas soa mais como uma piada cruel. Se você está vivo para Deus, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Se está morto para o mundo, por que ainda pode sentir dor? Após a cerimônia, você recebe um documento oficial, sua licença de mendicância, que te permite pedir esmolas, mas te proíbe de se aproximar demais dos doadores. É uma contradição típica da lógica medieval. Você precisa de caridade para sobreviver.
mas é perigoso demais para recebê-la diretamente. O bispo te dá uma pequena bolsa com algumas moedas e uma bênção final. Vá em paz, ele diz, e que Deus tenha misericórdia da sua alma. São palavras bondosas, mas você não consegue evitar de notar que ele não disse que Deus cure seu corpo. Até mesmo a autoridade máxima da igreja local não acredita em milagres para casos como o seu. Père Guillaume te acompanha até os portões da cidade, onde vocês se despedem com formalidade constrangida. Ele não pode mais te tratar como trataria um paroquiano normal. Você agora é uma categoria diferente de ser humano, algo entre pessoa e perigo público. Que Deus te proteja, ele murmura, e então se afasta rapidamente, como se sua presença pudesse contaminá-lo também. E então você está sozinho nos portões de Rouen, morto oficialmente, mas ainda respirando, banido da sociedade, mas ainda precisando de comida e abrigo, livre para ir a qualquer lugar exceto aos únicos lugares onde gostaria de estar. É uma liberdade estranha e terrível, como ser jogado num oceano e ser informado de que agora você pode nadar em qualquer direção que quiser. A estrada que sai de Rouen te leva através de paisagens que deveriam ser familiares, os mesmos campos verdes, as mesmas colinas ondulantes, o mesmo céu cinzento da Normandia, mas tudo parece diferente quando visto através dos olhos de alguém que não pertence mais a lugar nenhum. Você caminha devagar, não por pressa de chegar a algum destino específico, mas porque não há destino específico para chegar. Sua sineta toca suavemente a cada passo, um som que deveria alertar outros viajantes da sua presença, mas que principalmente serve para lembrar você constantemente da sua nova condição. É um som melancólico, como um pequeno sino funeral que te acompanha por toda parte. Depois de algumas horas, você aprende a andar de forma que minimize o barulho, não por desafiar as regras, mas porque o som constante está começando a deixá-lo louco. Por volta do meio-dia, você vê fumaça subindo de uma clareira na floresta, alguns metros afastada da estrada principal. Não é a fumaça densa de uma casa queimando, mas o tipo fino e constante que vem de uma fogueira controlada. Sua primeira reação é se afastar. Pessoas normais não vão querer sua companhia. Mas então você ouve algo inesperado, o som de outras sinetas. Na clareira você encontra o que parece ser um pequeno acampamento. 3 pessoas estão sentadas ao redor de uma fogueira, todas vestindo túnicas cinzentas similares à sua, todas carregando sinetas. É como olhar para o futuro, ou talvez para um espelho coletivo da sua nova realidade. Mais um, diz uma mulher de meia idade com metade do rosto coberto por um tecido. Sua voz é rouca, mas não hostil. De onde você vem? Quando você menciona Saint-Marcet, ela confirma com um aceno. Aldeia pequena. Eu sou de Caen. Estava lá há 2 anos quando... Ela não termina a frase, mas não precisa. Os outros se apresentam. Jean, um homem jovem que perdeu 3 dedos da mão direita para a doença, e Marguerite, uma mulher idosa que fala pouco, mas tem olhos bondosos. Eles não perguntam seu nome, e você percebe que nomes podem ser outro luxo que perderam relevância nesta nova existência. É seu primeiro dia livre? Pergunta Jean, e a forma como ele usa a palavra livre tem uma ironia amarga que você está começando a entender. Você está livre de responsabilidades sociais, livre de expectativas familiares, livre de todas as estruturas que davam significado à sua vida anterior. É uma liberdade que se parece muito com um vazio. Eles compartilham comida com você, pão duro, algumas maçãs, água de um riacho próximo. É uma refeição simples, mas tem um sabor especial porque é oferecida sem medo, sem hesitação, sem a necessidade de manter distância. Pela primeira vez desde que seus sintomas começaram, você está comendo com pessoas que não têm medo de você. Nós viajamos juntos, explica Marguerite, mexendo o fogo com um graveto. É mais seguro e menos solitário. As pessoas têm menos medo de grupos pequenos do que de indivíduos sozinhos. Não sabem por quê, mas é verdade. Ela te oferece um lugar no círculo ao redor do fogo. Você pode vir conosco se quiser. A oferta te pega de surpresa. Você não tinha pensado na possibilidade de companhia, de pertencer a algum grupo novamente. Durante as últimas semanas, você se preparou mentalmente para uma vida de solidão absoluta. A ideia de que pode haver comunidade mesmo na exclusão é como encontrar uma pequena luz numa escuridão que parecia total. Para onde vocês vão? Você pergunta. Para lugar nenhum em particular, responde Jean. Seguimos as estradas. Paramos onde nos deixam parar, pedimos esmolas onde podemos, ajudamos uns aos outros quando alguém fica pior. Ele mostra as mãos mutiladas. A doença continua progredindo, mas progride mais devagar quando você não está sozinho. Vocês passam a tarde compartilhando histórias. Não as histórias heróicas que os trovadores cantam, mas as pequenas tragédias pessoais que trouxeram cada um até esta clareira.
Jean era ferreiro antes da doença roubar a sensibilidade das suas mãos. Marguerite foi parteira até que as pessoas começaram a ter medo de que ela contaminasse os bebês. A mulher de Can era casada com um comerciante próspero, até que as manchas na sua pele a transformaram numa vergonha que precisava ser escondida. Cada história é diferente nos detalhes, mas idêntica na estrutura. Vida normal, primeiros sintomas, negação, confirmação, exclusão, adaptação. É como se todos vocês tivessem passado pelo mesmo ritual de transformação, saindo do outro lado como versões fantasmagóricas das pessoas que costumavam ser. Quando a noite cai, vocês se deitam ao redor do fogo em cobertores finos, próximos o suficiente para compartilhar calor, mas respeitando o espaço pessoal que cada um precisa. Você está mais confortável do que esteve desde que deixou Saint-Marcel. Não fisicamente, mas emocionalmente. Há algo poderoso em estar com pessoas que entendem sua situação sem necessidade de explicações. A pior parte não é a doença em si, murmura Jean no escuro. É perceber que você ainda é a mesma pessoa por dentro, mas o mundo te trata como se você tivesse se transformado em algo completamente diferente. As outras pessoas murmuram concordância. É uma verdade que cada um de vocês descobriu de forma dolorosa. Você fica acordado por muito tempo após os outros a dormecorome, olhando as estrelas através da folhagem das árvores. Elas são as mesmas estrelas que você via de Saint-Marcel, mas agora parecem mais próximas, como se sua exclusão da sociedade humana te tivesse aproximado de algo maior e mais antigo. Não é consolação, exatamente, mas também não é desespero total. Pela primeira vez desde que descobriu sua condição, você consegue imaginar um futuro. Não o futuro que planejava, mas um futuro mesmo assim. Será uma vida nas margens, uma existência de esmolas e acampamentos temporários, mas será uma vida vivida com pessoas que entendem o que significa perder tudo e ainda assim continuar respirando. E talvez essa seja a verdadeira lição da lepra. Não que Deus te abandonou, não que você é menos humano que antes, mas que a humanidade pode ser encontrada nos lugares mais improváveis, mesmo entre aqueles que a sociedade decidiu que deixaram de ser completamente humanos. O exílio da lepra não te ensina sobre a doença. Te ensina sobre a estranha resistência do coração humano, que continua batendo mesmo quando não há mais lugar no mundo para ele pertencer.